Olá a todos e todas, eu sou a Naná de Souza. Estamos aqui na Fenalol com Mauro Eduardo Aspes, advogado e presidente da Comissão de LGPD do IASP. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Naná. É uma satisfação estar aqui com vocês e poder participar dessa entrevista na Fenalol. A nossa satisfação é nossa. Você acabou de dar uma palestra Exato. sobre compliance e proteção de dados na era da inteligência artificial, né? Então, primeira pergunta. Qual o papel desempenhado pela inteligência artificial no compliance? Como os escritórios se beneficiam com o uso dessa tecnologia? Perfeito. Naná, a compliance é a base de tudo, é o nosso conceito ético para todas as práticas que nós vamos utilizar, seja no escritório de advocacia, seja em alguma empresa. A inteligência artificial precisa ter essa ética. Hoje, inclusive, se discute muito sobre questões de direitos autorais na inteligência artificial, sobre questões éticas na inteligência artificial. E a compliance ajuda a inteligência artificial, assim como a inteligência artificial ajuda muito sobre a compliance. Por exemplo, quando tu faz se tu fores utilizar agora, por exemplo, algum app de inteligência artificial, perguntar assim, olha, de que forma eu posso implantar uma compliance na minha empresa através da inteligência artificial? Vão surgir várias respostas, algumas delas muito criativas e interessantes, para que auxiliem na implementação da compliance via inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, para que possa ajudar na compliance, ela tem que estar abastecida de informações corretas, de informações fidedignas, né? Isso é algo que ainda nós não conseguimos garantir na inteligência artificial. Por exemplo, agora nessa palestra que eu estava dando, um dos palestrantes estava falando do programa de inteligência artificial da Microsoft, que se chama Copiloto. Porque a inteligência artificial ela é um copiloto, ela não é o piloto, né? Então tu não pode gerir o compliance da tua empresa somente com a inteligência artificial. Tu precisa ter um auxílio humano ainda, a gente não está nesse ponto. Acredito que vamos chegar, mas por enquanto a gente precisa que para a inteligência artificial auxilie no compliance, que ela esteja bem caracterizada e concebida com aspectos éticos, morais e principalmente respeitando direitos autorais, que isso é algo que vai dar uma discussão muito grande no futuro. Mas a inteligência artificial pode e já auxilia muito de todas as formas o compliance. Tem um estudo da empresa Surfshark que mostra que em 2022, recente, as violações de dados no Brasil reduziram 74% em comparação com 2021. Em sua opinião, o que explica essa queda? Tem duas explicações para mim. Uma são os rigores da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, em que pese tem aplicado poucas punições ainda, a gente tem registro de apenas uma até agora, uma pequena indústria, uma empresa de call center, as empresas estão fazendo as adaptações para a LGPD. Ainda, né? Ainda, tá. E é um processo que vai demorar, um processo longo ainda. Mas já estão no caminho, já estão demonstrando a intenção de se adaptar à LGPD. E qual que é o maior receio de qualquer empresa? É o vazamento de dados. Então, muitas vezes, o foco da LGPD nas empresas está exatamente nesse sentido, no vazamento de dados. E, às vezes, abre mão de outros aspectos importantes da LGPD também, porque foca muito nisso. E isso é uma das explicações. A outra explicação é que nem todo vazamento de dados é comunicado, né? Existe uma obrigação de que as empresas comuniquem os vazamentos de dados, mas a gente que trabalha com isso na prática vê que a primeira pergunta de uma empresa é: nós devemos comunicar esse vazamento? O advogado que trabalha com a LGPD sempre indica que sim. Só que essa não é uma escolha do advogado, né? É uma escolha do board da empresa. E um vazamento de dados causa um dano reputacional na empresa muito grande. Às vezes não causa um dano financeiro imediato, mas causa um dano na reputação e na imagem da empresa. Então, muitas empresas ainda preferem omitir eventuais vazamentos de dados, em que pese essa seja a orientação que os advogados dão para que não seja feito. Se tu teve um vazamento de dados, nós temos uma autoridade nacional de proteção de dados que tem feito um trabalho muito bom,
tem feito um trabalho de explicação de conhecimento, de ensinar as empresas a importância da proteção de dados, mas por toda essa bondade, pela falta de penalização, algumas empresas ainda estão utilizando essa ausência de multa, ausência de penalidade, para deixar de comunicar vazamentos de dados. Infelizmente, os vazamentos de dados continuam ocorrendo, muitos em grande escala, mas há uma ingerência maior das empresas no evitar esses vazamentos de dados, mas infelizmente também existe essa falta da comunicação. E de clareza. E de clareza, de transparência. Né? As próprias empresas não sabem como comunicar um vazamento de dados. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para a LGPD, olha, vazou aqui 1.500 dados, ninguém vai fazer isso. Né? Então, o vazamento de dados ele tem que ser descoberto. São raras empresas que comunicam os vazamentos de dados. Então, por isso, ele pode ter dado essa baixa nos números, mas continuam existindo muitos vazamentos. Só que aquelas empresas que possuem os bancos de dados com maior relevância, são aquelas que possuem milhões de usuários, às vezes dados sensíveis, essas têm feito um trabalho exemplar em proteção de dados. Então, nesse sentido, pode ser que também uma diminuição seja nessas empresas que trabalham com os grandes volumes, essas realmente têm feito um trabalho exemplar na proteção dos dados. De ter se adequado melhor. Fizeram a adequação. A adequação da LGPD é uma constante. Eu sempre digo nas aulas que eu dou que a LGPD é uma lei intencional. Tu tem que estar sempre demonstrando a tua intenção de se adaptar a ela. Porque se tu está adaptada hoje, amanhã tu já não pode estar. É um universo que gira muito rápido. Então, por causa disso, e inclusive a própria questão do vazamento de dados, o antivírus surge depois que o vírus surge. Né? Então a solução surge depois do problema, né? Infelizmente. Isso aí. Então isso ainda causa muito vazamento de dados e essa dificuldade das pessoas terem de se defender. Mas quando tem o princípio do vazamento de dados, as empresas hoje em dia já têm políticas, já têm meios, até mesmo a própria compliance da empresa, de extinguir ou diminuir ao máximo esse vazamento. E isso tem acontecido bastante. O IASP, ele tem ações contínuas também de atualizações para os associados, cursos, palestras, Exatamente. teve LGPD, você é o presidente da comissão Exato. da LGPD. Como você vê essa atualização de departamentos jurídicos? Porque você acabou de afirmar, empresas maiores, elas estão se adequando, estão mantendo a transparência, mas como você vê essa questão de adaptação no mercado brasileiro, dos departamentos jurídicos? Como que você vê o Brasil? Porque você falou, está ainda se adaptando, mas você vê uma preocupação maior de pequenas e médias empresas para isso? Existe uma preocupação de pequenas e médias empresas, mas existe uma questão financeira. Né? A adaptação à LGPD, primeiro, muitos acham que é muito caro, porque vai depender de muito software, muito aplicativo, muita regulamentação. Então, muitos acham que é muito caro. Não é algo barato. Tá? Mas para uma pequena empresa, também o investimento não é tão grande porque os riscos são menores. Obviamente, se a gente está falando de big techs, de multinacionais, o custo da implementação da LGPD, não só da parte técnica, mas como toda aquela parte de conhecimento, de espalhar a LGPD dentro da empresa, isso aí tem um custo muito grande para elas. Tem que incorporar, né? Exatamente. Eu estava falando agora nessa palestra que eu dei, nosso escritório recentemente, o ano passado, fez a implantação da LGPD numa empresa muito grande lá do estado do Rio Grande do Sul. Foi um trabalho, assim, ficou um brinco maravilhoso. E o Ministério Público Federal teve muito interesse em conhecer esse trabalho, e conhecer como é que funcionava a implementação da LGPD, porque eles queriam implementar a LGPD dentro do Ministério Público Federal. O que aconteceu? Nós fomos lá, levei o Ministério Público Federal para conhecer essa empresa, e na recepção a gente teve uma singela surpresa. Na tela do computador da secretária estava a senha do servidor. Ou seja, não bastava a LGPD, não bastou todos os investimentos que fizeram em tecnologia, se não tiver a comunicação entre todas as escalas das empresas. Uma mudança de cultura também. É uma mudança, exatamente. Da segurança, né? Exatamente, é uma mudança de cultura. É de saber que tu não pode mais fazer isso, não pode ter tua senha colada em post-it. Tu não pode ter certos documentos em cima da mesa. E isso é uma questão cultural.
Não é algo de um dia para o outro, mas a gente está evoluindo. Nos escritórios de advocacia, eu percebo que há sempre a orientação para que as empresas se adaptem. Até porque nós somos obrigados a dar essa orientação, porque existe uma lei, a gente não pode indicar para uma empresa, para um cliente, não, tu não precisa se adaptar a essa lei. Né? Então, a indicação é que sempre haja adequação. Existem os cursos, existe o curso do DPO, existem outros cursos, e às vezes ainda há um receio, olha, não tem multa, NPD não multa, não tem muita fiscalização, então vou deixar para o ano que vem que a coisa vai estar melhor. Isso se escuta muito e se percebe muito, mas já há o entendimento da necessidade da LGPD, ou seja, vai chegar um momento em que todas as empresas de todo segmento vão, não, agora sim, agora eu tenho que estar adaptada, porque eu já sei que, infelizmente, no Brasil as coisas funcionam melhor quando há consequências e quando essas consequências são pecuniárias, né? Então, quando houver uma maior fiscalização e talvez uma maior aplicações de multas, que seja, vai ter uma maior utilização da LGPD por empresas de pequeno e médio porte. Desculpa te perguntar relacionado a isso, por que está tendo tanta pouca penalização? Porque, querendo ou não, a LGPD já está vigente desde 2021, a gente está em 2 anos, né? Exatamente. Sim, 2 anos, nós somos né? 5 anos, agora começamos 5 anos da LGPD. Sim, mas ela foi, assim, ter que ser aplicada em 2021, Exato, né? exato. Então, assim, tecnicamente, já teria que estar mais avançado isso. E por que não tem tanta penalidade? Isso é uma curiosidade. Eu te explico. Porque a NPD, que é um órgão de extrema importância e a proteção de dados, inclusive agora é um direito constitucional, é um órgão que teve um crescimento, uma relevância muito grande, tem feito um trabalho que alguns criticam, outros elogiam. Eu elogio. Eles estão fazendo um trabalho de incentivo, um trabalho de ensinamento às empresas, ao judiciário, ao todo o meio jurídico, de como deve ser feita a implementação. Tanto que se convida algum membro da NPD para algum evento, é muito difícil eles negarem, porque eles estão realmente com esse foco de ensinar, de explicar. E eu acho que o principal objetivo deles, no início, é esse, é fazer difundir melhor a cultura. Mas isso não vai durar para sempre, né? Obviamente, em breve vão começar a surgir as penalidades, e são penalidades que podem ser muito altas, né? Tanto na esfera financeira como na esfera do dano reputacional, e isso daí vai a questão de acionistas, né, em valor da empresa no mercado. Então, por isso que não está tendo ainda essas penalidades. Mas eu acho que isso está mudando. Isso aí vai ser, essas penalidades a partir agora de 2024 vão começar a ser aplicadas, vai haver um número maior de fiscalização, isso já é o que a gente escuta nos corredores, então as empresas vão ter que se preparar, porque aquelas que não estiverem adequadas e aquelas que por omissão, culpa, houver algum vazamento de dados, essas vão ser responsabilizadas e a responsabilidade pode ser pesada. E quais são os principais desafios de segurança cibernética associados à utilização da inteligência artificial e como estão sendo abordados? Até complementando, porque até você falou, para a gente ter uma inteligência artificial robusta, a gente precisa de dados, né? Exatamente. Então, como? A inteligência artificial ela se aprimora com a maior quantidade de dados que ela obtiver. Então, essa coleta de dados tem que ser feita de uma forma dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, para que tu vai impulsionar um sistema de inteligência artificial com dados, tu tem que estar respeitando todos os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados para que tu possa utilizar e tratar aqueles dados. O princípio da finalidade e e por quanto tempo tu vai guardar esses dados e todos esses princípios que todo mundo conhece aqui da LGPD. Então existe uma preocupação muito grande, realmente já existe essa preocupação na inteligência artificial em vários aspectos. O que eu já disse, a ética na inteligência artificial, a ética de quem usa a inteligência artificial, o plágio, né? A coisa mais fácil que tem é tu escrever um texto via inteligência artificial e dizer que o texto é teu, né? E isso aí é algo que vai ter que, de alguma maneira, se não for regulamentado, vai ter que haver algum tipo
já existe alguns meios, mas de identificar quem está usando a inteligência artificial e se apropriando dela para fins próprios, né, como sendo textos teus, aquilo que foi feito pela inteligência artificial. E também existe a questão do respeito ao direito autoral daqueles que divulgam o seu material e nem sempre querem que esteja dentro da inteligência artificial. Hoje em dia tem até o IASP, que é um instituto que está sempre buscando novas tecnologias e tratar novas tecnologias. Nós tivemos na semana passada, eu tive a felicidade de ser um dos participantes, uma palestra, um debate sobre a herança digital. O que vai acontecer com os teus dados depois que tu falece? O que vai acontecer com o teu WhatsApp? Alguém vai poder, algum sucessor teu, vai poder pegar e abrir teus dados e ver tudo que tu escreveu durante a tua vida no WhatsApp, teus e-mails. E tem uma questão ética. Entra toda uma questão ética. E daí, fugindo da ética, entra na parte comercial. Tu tem o teu canal no YouTube, tu tem uma conta monetarizada no Instagram, tu falece, quem vai ter o direito de continuar isso aí? São os teus sucessores legítimos? Como é que tu vai valorizar, por exemplo, se tu tem o teu canal no YouTube que tem um certo rendimento por mês e tem um apartamento e tu deixa o teu canal do YouTube para um filho, o apartamento para o outro, como é que a gente vai saber se aquele filho que recebeu o canal do YouTube não foi mais beneficiado que o outro que recebeu o apartamento, e se tratando de direito de família, a questão da legítima? Então, toda essa questão da inteligência artificial, dos dados, tudo isso ainda tem muita discussão. É um universo muito grande. Eu sou contra a criação de novas leis, porque nós já temos bastante lei, a gente só tem que utilizá-las da melhor forma possível. Mas eu acredito que há a necessidade para esses pontos específicos. Já existe projeto para o próprio novo Código Civil abordar essas questões, mas existe a necessidade de algumas questões ainda serem realizadas, alguns pontos serem abordados pela legislação. E eu acredito que essa questão da implementação da inteligência artificial vai ter que ser regulamentada. Porque nós podemos abastecer com os dados, só que nós temos que ter segurança dos dados que nós estamos utilizando, se foi permitida a utilização desses dados, nem todo mundo permite. Já existem alguns casos que as pessoas registram em cartório, não quero que as minhas informações, que a minha imagem, que a minha voz seja utilizada em inteligência artificial. Já existe. Então são questões que a gente vai ter que começar a respeitar. Mas é um universo grande, que está começando, tem muita discussão, e eventos como esse, como a FenaLaw, é um lugar excepcional para que a gente possa discutir todos esses assuntos, e daqui com certeza vão surgir ótimas ideias, soluções e muitas coisas que poderão ser aproveitadas tanto na inteligência artificial como na proteção de dados. Com certeza, muito obrigada. Sucesso, porque vocês ainda vão ter muito trabalho lá. Temos muito trabalho ainda pela frente. E eu deixo um convite para quem quiser participar da nossa comissão de proteção de dados do IASP, procure no LinkedIn, que a gente pode ver isso aqui, que com certeza vai acrescentar bastante. O LinkedIn é... No meu LinkedIn mesmo, pode ser no meu LinkedIn. LinkedIn particular do Mauro Aspes, ali me manda uma mensagem e a gente pode ver se consegue colocar essa pessoa na nossa comissão de estudos da LGPD. Tem feito um trabalho sensacional. É importante, né? A gente Exatamente. precisa disso. Muito obrigada, Mauro. Eu que agradeço, foi uma prazer. satisfação.